Olá pessoal, vamos tratar aqui do tema o ego alienado. Então, primeiro vamos saber o que é o ego, né? Então, ego, mente, personalidade é a mesma coisa, e já dizemos em outras vezes que trata-se de um desdobramento da consciência, mas vamos explicar um pouco melhor essa situação. A criança, nos primeiros anos de vida, ela é, ela é protegida e ela é espelhada através dos relacionamentos com os pais. Quando a criança reconhece tal condição, quer dizer, percebe que ela não é os pais, então diz que aí é o nascimento do eu, do ego. No entanto, no entanto, no inconsciente, o processo de reprodução do inconsciente dos pais continuam com programas da percepção, sem o conhecimento ou saber da criança, que vai crescendo e vai reproduzindo, né? E neste caso, os pais reproduzem a cultura social no qual ele está investido, seja a nível religioso, filosófico, científico, cultural, os costumes. E geralmente, né, como diz um ditado judaico, a maioria da humanidade passa pela vida sem sequer ter entrado nela. Quer dizer, não necessariamente o ser humano se torna aqui humano, no sentido de não estar refém do inconsciente dos pais, de não estar refém do inconsciente de quem os acompanhou, né? Da cultura, da sociedade, nesse sentido, né? Os pais representam aqui a sociedade e a cultura. E a pessoa vai tomando decisões, formando opiniões, e esse formar opiniões a pessoa pode pensar que é dela, que ela é autônoma nas opiniões dela e que as decisões são dela. Porém, isso não ocorre. A alienação aqui, então, é definida como a pessoa está refém do inconsciente do outro. Então, esse outro, maiúsculo, é o outro, cultura, sociedade. E o outro minúsculo é o outro, pessoa. Então, às vezes a gente entra em religiões, entra em ideologias políticas, escolhe profissões, forjado ou fundamentado nesta, vamos dizer assim, alienação do eu. Então, neste caso, né, a própria psicanálise clássica ortodoxa tem como função fazer com que, pela palavra simbólica, emerja o sujeito, isto é, que possa ser encerrado aqui o processo de alienação. Então, nesse sentido, a psicanálise clássica propõe cumprir o seu papel e a psicanálise iniciática também propõe cumprir o seu papel. Fazendo o quê? Desmantelando o suposto eu que acha que sabe. Mas o eu não sabe. O eu está hipnotizado pelo desejo do outro.
O eu é levado a afirmar ou negar o processo da sua cultura. Afirmar ou negar é só faces da mesma realidade. Não quer dizer que o ateu, por exemplo, o ateu fanático e o religioso fanático sejam coisas opostas. Elas são, na verdade, graduações diferentes da mesma coisa. Então, o processo terapêutico, e não precisa ser necessariamente a psicanálise, ela trata com isso. E muitas vezes essa questão da alienação aparece em forma de sintomas clínicos, transtornos, neuroses. E a função do terapeuta é exatamente não abrir espaço para essa reprodução. Então, nesse sentido, a psicanálise iniciática e a tradicional não tem assim muito de contraditório. Fazem parte, vamos dizer assim, de uma mesma rede. Mas é uma rede que às vezes muita gente não compreende, porque vai se queixar do seu sofrimento e espera que o terapeuta o acolha, e deve acolher. Mas acolher aqui não é pôr a mão na cabeça. Acolher aqui é também desmascarar a sua hipnose inconsciente. E a hipnose consciente, ela aparece em formas de fanatismo, ideologias, conceitos, crenças, principalmente as crenças, não é? As crenças, elas são colocadas como se fossem reais. Então, nossa função terapêutica é desmantelar completamente esse sistema de crenças. E aí vem a pergunta, né, posterior, que é: e o que é que sobra? Então, para dizer o que é que sobra, vamos tratar numa próxima aula sobre a testemunha, o que vem a ser a testemunha. E qual é a diferença entre a testemunha e o ego alienado. Então, é basicamente isso. Então, até uma próxima.